Boa noite, amigos e amigas morrenses. Eu estou retornando aqui nas nossas redes sociais, ao meu canal do YouTube, para esclarecer alguns fatos que chegaram, ao extremo. Hoje, alguns dias eu venho sendo cobrado reiteradamente nas redes sociais e pela falta de transporte escolar em Morro do Pilar e especificamente nas comunidades, rurais, principalmente Carioca, Ponte e Areias. As postagens hoje nas redes sociais foram diversas, cobrando que não tem representante, que não, determinada comunidade como Carioca não tem vereador, o que não é verdade, até porque tem um representante de lá. Mas tem também o mandato do vereador Rony Tomás, que está aí à disposição da população do Morro do Pilar. É um mandato que já estamos intitulando de defensor do povo. Então, primeiramente, eu queria dizer que no dia 8 de abril, eu mandei uma correspondência para o então promotor em exercício da Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, que era o Dr. Francisco de Assis Santiago, mas ele era promotor substituto e ia lá somente na quinta-feira e não conseguia tratar todas essas questões. Agora, desde meados de semana passada, nós já temos lá agora um novo promotor e promotor titular, que é o doutor Rafael Benedetti Parisotto. É um promotor que agora é o promotor titular e eu tenho certeza que nós vamos andar com esses processos, resolver muita coisa na nossa comarca referente aos desmandos que acontecem em Morro do Pilar pelo atual prefeito, pela sua turma, da atual administração. Então eu queria falar também que esse assunto já foi tratado na última reunião da Câmara do mês de maio, transporte escolar, falta de atendimento de emergência em ambulância, E que nessa reunião eu fui assim duramente combatido e criticado. Vocês podem verificar num vídeo que eu, inclusive está postado na nossa rede social, da minha atuação lá na Câmara, de um vídeo falando desses problemas, falta de transporte escolar, falta de atendimento de urgência das ambulâncias, inclusive citando alguns exemplos lá. E nessa reunião eu fui duramente combatido por alguns vereadores que chegaram ao ponto de dizer que não tinha problema, que eu não conhecia os problemas do Morro do Pilar. Teve vereador que falou que fica na porta da escola, que fica na porta do hospital e que não existiam esses problemas. Eu até falei que nós vivemos em dois mundos no Morro do Pilar. Tem um mundo de faz de conta, que é o deles, que vê essa gestão, que vê uma gestão maravilhosa, permeada pelas mentiras, pelas faltas promessas, pelo desmando, pelo nepotismo, pela incompetência técnica das pessoas que ocupam os cargos, pelos que ocupam e só ganham e não trabalham, e pelos desvios de função também. E tem o Morro do Pilar real, das pessoas que estão com as ruas sujas, com as entradas das cidades horrorosas, que não tem limpeza urbana, das pessoas que não têm tratamento de água, que não têm tratamento de esgoto, para as pessoas que estão nas filas intermináveis de exames especializados, das pessoas que têm que pedir favor para conseguir uma consulta, que têm que pedir favor para arrumar uma vaga no transporte para fazer uma consulta, Esse é o Morro do Pilar real, e é o Morro do Pilar que nós estamos trabalhando para melhorar e que nós estamos construindo um projeto alternativo para melhorar. Então esse assunto de transporte escolar especificamente que eu vou falar aqui hoje foi tratado na Câmara e foi falado e ficou da seguinte forma: ficaram 3 vereadores posicionaram a favor do prefeito, está tudo dentro da normalidade, 2 vereadores, eu e o vereador Demi também se posicionou contrário. E eu tenho até muita esperança, porque, na verdade, 4 vereadores não posicionaram.
E eu quero esclarecer que a Câmara é a casa de lei, a Câmara que faz lei, a Câmara que dita o que o prefeito pode ou não pode fazer, e a Câmara tem a missão constitucional de fiscalizar. A Câmara querendo a gente dar jeito no Morro do Pilar. Então, sobre o assunto de transporte, como 4 vereadores não posicionaram, eu tenho muita esperança que esses 4 vereadores, ao se posicionarem, ainda possam me ajudar e ajudar o Morro do Pilar a resolver este problema. Então eu queria falar aqui, eu vou, na verdade, já falei do que eu já tinha acionado o Ministério Público e vou falar agora, vou ler uma carta, né, que eu notifiquei semana passada, um novo promotor de Conceição do Mato Dentro. Foi no dia 7 de junho de 2019, vou passar para leitura agora. A Sua Excelência, o senhor Rafael Menedete Parisotto, promotor de Justiça da Procuradoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro, Ministério Público Estadual do Estado de Minas Gerais. Assunto: reitera a denúncia de falta de transporte escolar. Excelentíssimo senhor promotor, venho respeitosamente à presença dessa Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro reiterar a denúncia de falta de transporte escolar, principalmente para os alunos das comunidades rurais do Carioca, Ponte de Cimento e Areias, na cidade de Morro do Pilar. No dia 8 de abril de 2019, representei ao então promotor substituto, Dr. Francisco de Assis Santiago, pelos mesmos motivos e irregularidades. Na condição de representante eleito do povo de Morro do Pilar, solicito a notificação imediata do senhor prefeito de Morro do Pilar, José de Matos Vieira Neto, para restabelecimento do serviço público prioritário de transporte escolar e a responsabilização dos agentes políticos improbos pelos atos ou omissões cometidos contra a administração pública e seus princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Diante da gravidade e da recorrência dos fatos, proponho a aplicação das sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º, dado pela Emenda Constitucional número 19 da Carta Magna de 1988, sem prejuízo da ação penal cabível, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 1967 e da Lei 8.429 de 1992. Essa lei é a lei da improbidade administrativa. Continuo. O princípio norteador da improbidade administrativa é, sem dúvida, o da moralidade. Conceituando o referido princípio, esclarece que a administração pública deve agir com boa-fé, sinceridade, publicidade, lealdade e ética. A atual administração municipal de Morro do Pilar ignora tudo isto quando deixa crianças, adolescentes e jovens sem escola por falta de manutenção nos veículos escolares. Desvia ônibus escolares adquiridos através de convênios específicos da educação para levar pacientes para Itabira. Também quando faz festas, torneios, inaugurações, esbanjando dinheiro em detrimento de falta de peças e pneus para o transporte escolar. O princípio da impessoalidade tem sua finalidade distorcida quando a atual administração atua direcionada e não observa o interesse coletivo, discrimina bons técnicos da área de educação e privilegia interesses particulares e familiares ao designar secretário, chefe de divisão especial, diretor, vice-diretor e outros. Isto é, incondizente com os princípios norteadores do direito e legislações afins, comprovando que não são dignos da confiança ao estarem ocupando funções onde se tem como responsabilidade toda a administração do nosso município. O princípio da legalidade é lesado quando o artigo 52, capítulo 1, título 4 da Lei Complementar Municipal
521 de 2008 é descumprida e a estrutura organizacional não é respeitada. O secretário municipal de educação não tem autonomia para designar chefes de divisões competentes para atuar na área. O chefe da divisão de transporte escolar não foi designado ou foi desviado ou não trabalha diante de recorrente falta de transporte escolar para os alunos. Tem coordenador das escolas rurais desviado para o CRAS. A Secretaria de Obras, da mesma forma, é obrigado a dirigir caminhões e operar máquinas pesadas, enquanto a divisão de manutenção e controle de veículos não funciona. Embora se trate de atividades delegadas, a ação física punível é justamente a omissão do prefeito. Por deixar de determinar ou mesmo impedir que seus auxiliares, responsáveis direto pelo gerenciamento das atividades, cumpram suas funções legais. A responsabilidade é pessoal do prefeito, ainda que tenha delegado tais funções, posto que consagrado o princípio de que o superior responde criminalmente pelos atos ou omissões dos seus indicados. Quanto ao princípio da publicidade, é aquele que exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Dar publicidade é divulgar nos veículos que a população tem acesso. Dar publicidade é tornar público, levar ao conhecimento do cidadão, seja para garantir a participação de todos ou para garantir melhor custo-benefício para a administração. E fazer como fazem para as festas, torneios, inaugurações e shows sertanejos. É divulgar na rádio, no alto-falante e no carro de som pelas ruas. Publicar uma notinha de 2 ou 3 centímetros no Diário Oficial é cumprir a lei, ao mesmo tempo que demonstra má fé e falta de ética. Foi assim, às escondidas, que o prefeito contratou as vans e veículos escolares. E foi exatamente por isso que a comunidade do Carioca ficou quase um mês sem transporte escolar e continua faltando constantemente. A conjuntura atual e a modernidade dos meios de comunicação em rede exigem uma maior aproximação entre direito e a moral, priorizando os laços entre o povo e a autoridade. A probidade é um subprincípio dentro da noção mais abrangente de moralidade e também uma imposição da sociedade. E, por fim, o princípio da eficiência, que é o mais moderno da função administrativa. O administrador tem que apresentar resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade, de forma buscar o melhor custo-benefício em sua atuação. No caso em tela, a falta de transporte escolar, seja por desvio, falta de peças, falta de pneus ou mesmo falta de pagamento da manutenção, fere esse princípio da eficiência, lógico. Os alunos das comunidades rurais sem transporte escolar estão faltando tanto às aulas que, segundo as mães, já pensam em desistir definitivamente da escola. Isto reforça o êxodo escolar e futuramente refletirá na falta de qualificação para o mercado de trabalho e na falta de oportunidades e renda, na vulnerabilidade social e, consequentemente, no mal que assola a todos nós, que é a violência. Há de se asseverar que todos os atos e omissões apresentadas são crimes previstos e passíveis de ação penal pública,
podendo o representante do Ministério Público oferecer denúncia diante da minha representação. Da mesma forma, tomando conhecimento dos fatos e possuindo elementos indicatórios suficientes para o início das investigações, poderá instaurar o competente inquérito civil público para que se possa alcançar o objetivo maior, que é restabelecer o transporte escolar regular e com qualidade para as crianças, adolescentes e jovens de Morro do Pilar. Certo das providências imediatas de Vossa Excelência para socorrer o povo morrense, me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Rony Tomás, vereador da Câmara Municipal de Morro do Pilar. Então, senhores, como vocês veem, né, eu já adotei as providências necessárias, inclusive junto ao Ministério Público, e também estou adotando as providências políticas, na esperança de que a Câmara Municipal, né, através da maioria dos seus vereadores, nos ajudem a colocar ordem nessa desordem que está hoje a Prefeitura Municipal e especificamente o transporte escolar de Morro do Pilar. Continue acompanhando minhas postagens nas redes sociais, na minha página no YouTube, no Facebook. Não deixem de curtir, de marcar lá, né, para ser notificados, e nós vamos continuando nos falando. É o mandato do vereador Rony Tomás, à disposição de vocês. Rony Tomás, o defensor do povo do Morro do Pilar. Boa noite.